Aberta a 87ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Convido o vereador Hélio Guabiraba para compor a mesa como segundo secretário. E convido o vereador Reinaldo Júnior para compor a mesa como primeiro secretário. Composta assim a mesa, passo a palavra ao secretário para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. É certo. Ata da 86ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 9 de outubro de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 9 dias do mês de outubro do ano 2019, às 15 horas, na sala João de Gomonte, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, do bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Amir Fernandes. Contam com a presença dos demais vereadores membros do Poder: Aderaldo Pinto, Alcides Teixeira, Aline Mariano, Amaro Cipriano Magari, Ana Lúcia, André Regis, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiro, Eduardo Sheila, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, João da Costa, Júnior Bucão, Gorete Queiroz, Michele Collins, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Reinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar. Próximo orador da tribuna, ocupar a tribuna, o vereador João da Costa, fez alguns registros da sua atuação parlamentar, implementou uma pequena área de convivência na rua Liberdade do Córrego Curió e informou que dará a entrada de um projeto de lei que denominará a praça perto do Hospital Procap, com o nome do engenheiro Hélio Almeida de Araújo, grande militante da causa dos direitos humanos, incentivado de mobilidade através da bicicleta. Teceu comentário sobre o voto de aplausos ao Clube Náutico Capiberibe, requerido pela vereadora Ana Lúcia. A próxima oradora da tribuna, a vereadora Ana Lúcia, trouxe um balanço do processo eleitoral do Conselho de Tutelares, denominou de primitivo, informou que esteve várias vezes no Condica, onde começou a entender a dinâmica do processo. Destacou que não havia estrutura e sugeriu tornar obrigatória a participação do TRE. O senhor presidente determinou, segundo o secretário, que procedesse a chamada regimental, oportunidade em que foram registrados os presentes dos senhores vereadores, membros desse poder: Aderaldo Pinto, Assis Teixeira Neto, Aline Mariano, Amir Fernandes, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Reis, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiro, Chico Kiko, Eduardo Sheila, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, João da Costa, Júnior Bucão, Gorete Queiroz, Michele Collins, Natália de Menudo, Renato Antônio, Ricardo Cruz, Reinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romero Jatobá e Samuel Salazar. No prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 6231, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo um voto de aplauso ao procurador do Estado de Pernambuco em homenagem aos 10 anos da coordenação do Núcleo de Processos Estratégicos da Procuradoria do Contencioso. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6287, de autoria do vereador Heriberto Rafael, formulando um voto de aplauso à passagem dos 164 anos do Real Hospital Português de Beneficente, comemorado no dia 16 de setembro do corrente ano. Foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Fred Ferreira, solicitando a votação nominal dos seguintes requerimentos. O senhor presidente deferiu a solicitação do vereador. Votaram sim os vereadores Alcides Teixeira Neto, Aline Mariana, Amaro Cipriano Maguari, Chico Kiko, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Hélio Guabiraba, Jaime Asfora, João da Costa, Júnior Bucão, Gorete Queiroz, Natália de Menudo, Reinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá, total de 15 votos. Votaram não, Ana Lúcia, Carlos Gueiros, Eduardo Sheila, Fred Ferreira, Renato Antunes e Ricardo Cruz.
Total de 6 votos. Foi aprovado. A vereadora Ana Lúcia disse que a criação do fundo é um compromisso com parcelas expressivas de pessoas que lhe confiaram o voto. Discussão única do requerimento 6226/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, dirigindo indicação ao presidente da Enlurb para providenciar a recuperação do asfalto. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6239, de autoria do vereador Almir Fernandes, dirigindo indicação ao presidente da Enlurb no sentido de autorizar os serviços de melhoria e iluminação pública na rua Irangá, no bairro da Nova Descoberta. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6246/2019, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação do presidente da Enlurb, no sentido de autorizar os serviços de melhoria e iluminação pública na rua Piranguçum, no bairro de Brejo do Biribe. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6247, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação do presidente da Enlurb para autorizar a limpeza da escadaria Rua Taquaral. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6253, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao presidente da Enlurb, no sentido de autorizar serviço de melhoria na iluminação pública na primeira travessa Brasitânia, no bairro do Vasco da Gama. Foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 587 e 555, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Acessibilidade, de Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do projeto de lei 139, de autoria da vereadora Michele Colles. Pela ordem, o vereador Carlos Gueiros solicitou ao presidente que fosse retirado de pauta devido à ausência de autora. O senhor presidente deferiu o pedido do vereador Carlos Gueiros. Discussão dos pareceres número 774, 184, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura e Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 56, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, que denominava o governador Eduardo Campos o parque público a ser instalado no antigo terreno do Aeroclube Pernambuco do Pina. Discutiu a matéria Carlos Gueiros, projeto então, vereador Anderson Florencio, porém informou que o local ainda não estava definido para ser um parque. Atendendo ao pedido do vereador Rinaldo Júnior, o senhor presidente determinou ao segundo secretário que fizesse consulta aos líderes partidários quanto à dispensa do prazo das emendas ao projeto 280. Após a consulta, a solicitação foi aprovada e o prazo foi dispensado. Em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do prolongamento do expediente. Reunião solene em homenagem póstuma ao ex-vereador do Recife, Luiz Vidal, realizado no dia 10 de outubro de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 10 dias do mês de outubro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, do bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reunir-se na Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sobre a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Hélio Guabiraba, autor da proposição; excelentíssima senhora Silvana Cordeiro, secretária da Mulher do estado de Pernambuco, neste ato representando o governador de Pernambuco; excelentíssimo senhor Paulo Câmara; excelentíssimo senhor André Oliveira Cordeiro Guimarães, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco; excelentíssimo senhor Fred Oliveira, chefe da assessoria do prefeito do Recife; excelentíssimo senhor Beatriz Vidal, viúva do homenageado; excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Coutinho. Em seguida, o senhor presidente convidou todos os para que em pé ouvissem e acompanhassem o hino nacional da República. O senhor presidente registrou a presença de autoridades no plenário e, em seguida, convidou o vereador Hélio Guabiraba para que fizesse a entrega da placa aos filhos do ex-vereador Luiz Vidal. O senhor presidente convidou a senhora Darlene Salles, esposa do vereador Hélio Guabiraba, para que fizesse a entrega das flores da senhora Beatriz Vidal, viúva do ex-vereador Luiz Vidal. O senhor presidente convidou para a senhora Luiz Vidal para ocupar a tribuna e fizesse seu discurso. A oradora saudou a mesa de autoridades e a todas as casas, fez suas considerações ao amor que ele tinha a esta casa, e falou da comunidade israelita. Finalizou seu discurso citando nomes e pessoas políticas que não estão mais aqui, entre outros que quase estão. O senhor presidente registrou a presença do vereador Augusto Carreira e a secretária da Mobilidade e Controle Urbano, João Braga. O senhor presidente parabenizou Hélio Guabiraba pela brilhante iniciativa, fez suas considerações e citou um versículo da Bíblia,
a seus familiares. Convidou todos os presentes para um coquetel no jardim interno desta casa. Nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores e vereadoras para se reunirem na próxima segunda-feira, 14 horas, de 14 de outubro de 2019, em reunião ordinária no local de costume e no horário regimental. Declarou encerrada essa presente reunião, na qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Lido, senhor presidente. Coloco todas as atas lidas em discussão. Como ninguém quer discuti-las, encerra a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovadas as atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Ofício 55, encaminhando o veto. Ofício 57/2019, projeto de lei 28/2019, de autoria do Executivo. Ofício 59, projeto de lei 29/2019, do Poder Executivo. Ofício 58/2019, projeto de lei 30/2019, do Executivo. Ofício 60/2019, projeto de lei 31/2019, do Poder Executivo. Projeto de lei ordinário 281/2019, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Projeto de lei ordinário 282/2019, do vereador Hélio Guabiraba. Projeto de lei ordinário 253/2019, do vereador João da Costa. Projeto de decreto legislativo 46/2019, do vereador Gilberto Alves. Projeto de decreto legislativo 47/2019, também do vereador Gilberto Alves. Projeto de decreto legislativo 48/2019, do vereador Felipe Francismar. Feita a leitura, senhor presidente. Encerrado, então, o expediente inicial, do início ao pequeno expediente, convidando os senhores vereadores inscritos para usarem a tribuna. O primeiro vereador inscrito é o vereador Ivan Moraes, a quem eu convido para usar a tribuna com o tempo regimental. Mas antes eu quero passar a presidência ao vereador Chico Kiko, porque devo satisfazer um compromisso de gabinete agora. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, senhoras vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa. Boa tarde a todos aqueles e aquelas que nos assistem a partir das galerias. O dia 12 de outubro é um feriado nacional, devido, inclusive, a uma circunstância religiosa, né? Não deveria exatamente dar os rumos dos nossos feriados ou não feriados, mas no Brasil todo mundo sabe que 12 de outubro é dia da criança, é o dia de cada um e cada uma celebrar a criança que um dia fomos ou somos, e naturalmente um dia para que a gente possa, a partir de atividades junto com as próprias crianças, aí fico muito contente, estou vendo aqui no nosso plenário 3 delas. Importante a gente pensar junto a essas atividades o que será o futuro dessas crianças, que não são o futuro da nação. As crianças não são o futuro da nação. As crianças são o nosso presente. O direito das crianças precisa ser garantido hoje, nesse momento. As crianças não podem esperar para o futuro. As crianças não podem ser responsabilizadas pelo que vai acontecer daqui para diante. As crianças são o nosso presente, os direitos das crianças precisam ser garantidos hoje, para que a gente seja uma cidade, um estado, um país melhor no futuro. E
nesse fim de semana de Dia das Crianças, eu resolvi passar por várias atividades em vários bairros do Recife. Acho que muitos vereadores e vereadoras fizeram percursos semelhantes, e me impressionou muito a capacidade de mobilização desse dia. E é curioso, a gente vive num momento que talvez há muito tempo a gente não tenha precisado de tanta mobilização, vereador João da Costa, para debater sobre direitos, para debater sobre o nosso país, para debater sobre como a gente reduz desigualdade, como a gente garante direito à saúde, à cultura, ao lazer. Mas poucas ocasiões juntam tanta gente nos bairros do Recife, do Brasil inteiro, como o Dia das Crianças. Eu fui no Totó, fui em Jardim São Paulo, fui na Madalena, fui no bairro das Graças, onde resido, fui em Três Carneiros Alto, lá no Ibura. Em todos esses lugares, a mesma coisa. Muita criança na rua, algumas conseguiram brindes, lanche, pula-pula, algumas conseguiam um pouco de tinta para pintar na rua, mas muitas crianças na rua, celebrando o direito de viver, celebrando o lazer, celebrando a alegria, celebrando a infância. E venho aqui nesse pequeno expediente saudar principalmente essas pessoas que estão nas organizações, dentro de seus territórios, seja nas Graças, seja na Madalena, seja no Totó, seja em Jardim São Paulo, seja em Três Carneiros no Ibura, mas que se dedicam dias, horas, a bater de porta em porta, a conseguir algum recurso, a conseguir alguma ajuda, alguma parceria para realizar festas, que certamente sempre ficam marcadas nas cabeças das crianças que participam. Festas que mostram para a gente a necessidade tão grande que a gente tem de ter mais espaços de brincadeira na nossa cidade, ter mais espaços em que as crianças possam ir para a rua. A gente ouve muito, né, vereadora Gorete, em alguns discursos que já estão abraçados com o senso comum, que a gente precisa de políticas públicas para tirar as crianças das ruas. Balela! Balela! A gente precisa de cada vez ter políticas públicas para que as nossas crianças vivam a rua, para que elas possam estar na rua com segurança, com alegria, com oportunidade de lazer, sem medo de estar na rua, sem nenhum receio de que será maltratada, com segurança, com o pai e a mãe, sabendo que essa criança vai voltar para casa e poderá ter o carinho, o amor, o abrigo que ela merece. Então vamos juntos e juntas, cada vez mais, antes de mais nada, bater palmas, muitas palmas, àquelas organizações que estão nos territórios, insistindo em fazer festas fantásticas para alegrar nossas crianças. Mas mais do que tudo, cobrar de nossos gestores políticas públicas para que as crianças possam sempre estar nas ruas, sem que os adultos e as adultas fiquem preocupados e preocupadas. Criança na rua, muita criança na rua, é para a gente bater palma, é para a gente se alegrar, é para a gente reconhecer que elas estando nas ruas, elas vão estar mais satisfeitas, a gente vai desenvolver uma sociedade melhor e as ruas ficarão mais alegres e coloridas. Muito obrigado, Vossas Excelências. Obrigado, vereador. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, público aqui presente. Antes de mais nada, antes de começar o meu pronunciamento aqui no pequeno expediente, eu queria registrar a presença da senhora Fátima Corrêa, que é presidente da Associação de Epidermólise Bolhosa aqui do estado de Pernambuco, juntamente com a sua filha Renata Corrêa e a sua amiga Neide, a sua amiga Neide, desculpa, Neide. É a emoção de ter vocês aqui hoje comigo. Bom, senhores vereadores, ainda não vou me ater ao tema do discurso que eu farei logo em seguida no grande expediente sobre a epidermólise bolhosa. Mas vim aqui hoje à tarde, nessa tribuna, primeiro agradecer mais uma vez ao prefeito do Recife,
Geraldo Júlio, que sancionou nossa 5ª lei. Temos 8 meses de mandato nessa casa, com muito orgulho, e tivemos, nesse final de semana, nossa 5ª lei sancionada no município, a Lei 18.637, que é a que institui o Dia do Catador de Lixo no nosso calendário de eventos. E esse dia será comemorado no dia 17 de maio. Trata-se de uma grande homenagem que nós fazemos, o prefeito Geraldo Júlio faz aos catadores, pelos serviços prestados à sociedade, uma vez que eles exercem um papel fundamental no processo correto do descarte dos resíduos, separando o material e fornecendo o que é útil à indústria da reciclagem. Então, os especialistas na área apontam que é possível dividir os catadores em 4 subgrupos específicos. São os trecheiros, que é aqueles que vivem entre o percurso de uma cidade a outra, catando resíduo como latas, para possibilitar a compra de alimentos. Existem os catadores do lixão, que são aqueles instalados nos lixões e vazadouros, que não possuem uma rotina fixa de trabalho, e têm atividades temporárias em outros segmentos, como a construção civil. Existem também os catadores individuais, que é o que fazem a coleta por conta própria, trabalhando de forma independente. Geralmente percorrem o perímetro urbano, puxando carrinhos para armazenar o lixo coletado. E, finalmente, temos os catadores organizados, que são aqueles que têm sua profissão estruturada através de cooperativas ou organizações não governamentais. Para os senhores terem uma ideia, os senhores e senhoras terem uma ideia, o Brasil é o 5º maior produtor de lixo do mundo. Eu estou falando de lixo, né? Aquilo que vai para os aterros sanitários. Temos atividades de catação de papel, papelão e outros materiais recicláveis. O trabalho braçal que envolve o ofício diariamente é intenso, já que, além de movimentarem carroças em perímetro urbano, também são responsáveis pelo recolhimento e pela triagem dos resíduos sólidos. Os catadores são protagonistas do processo de controle dos resíduos, oferecendo os serviços de coleta, recuperação e reciclagem em um custo-benefício importantíssimo para a nossa sociedade. Há uma série de aspectos que englobam a evolução desse ofício, e eu sou uma das que lutam neste parlamento e em Brasília para que a profissão do catador seja regulamentada oficialmente no Brasil. Então, gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores que aprovaram esse requerimento, esse projeto por unanimidade, hoje sancionado pelo prefeito de Recife, e vamos encaminhar oficialmente ao senhor José Cardoso, que é o presidente da cooperativa Pro Recife, o Dia do Catador, dia 17 de maio, um momento onde teremos espaço para falar sobre as dificuldades do catador, sobre as suas reivindicações e aquilo que poderemos fazer sempre para melhorar esse trabalho que é importantíssimo para a cidade do Recife, para a natureza, para o meio ambiente. Obrigada, senhores. Voltarei no grande expediente. Obrigado, vereadora. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Hélio Guabiraba. Declino, senhor presidente. Declinou. Próxima vereadora, vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Deixa de conversa mole. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, senhor presidente, pessoal da imprensa, o pessoal que estão nas galerias. Senhor presidente, a minha fala vai ser rápida, porque eu já fui contemplada na fala do nosso vereador Ivan Moraes, que falou um pouco da data festiva, né, do Dia das Crianças, onde a gente encontrou as crianças pelas ruas da cidade, pelos parques, participando das brincadeiras que faz parte da vida de cada uma de nós, brincadeiras que resgatam a importância cultural e a história de vida de cada um. Foi muito bacana ver as crianças pelas ruas, participando de gincanas, de torneios, e esse é um resgate muito especial porque dá o sentimento de pertencimento nas comunidades.
E quanto mais as comunidades estiverem pelas ruas, nos seus locais, ocupando esses espaços, mais vivências significativas e, claro, diminuição de violência, etc. e tal. Mas eu quero também, senhor presidente, fazer uso dessa tribuna esta tarde para antecipar os meus parabéns a todos os professores e professoras que têm nessa profissão o exercício mais transformador que pode existir para a vida de um ser humano. De antemão, já quero parabenizar os professores que fazem parte dessa casa, o vereador Jairo Brito, professor de matemática, a matéria que eu mais odiava, mas tudo bem, e o professor André Regis, que tem a minha admiração e, quando sobe essa tribuna, sabe que eu paro para escutá-lo, para ouvi-lo, porque, de fato, ele dá uma aula de muito conhecimento. Se tem mais algum professor nessa casa, eu não conheço. Além deles dois, só a minha pessoa, que sou professora e apaixonada pelo que faço, e que vivo em cada uma das crianças que um dia estiveram, participaram e fizeram parte das minhas salas de aulas, do meu cotidiano escolar. Vejo em cada um e em cada uma o cidadão e a cidadã que nós sonhamos para o nosso Brasil. Então, é parabenizar essa categoria e dizer o seguinte, que, para além da luta por melhores condições de trabalho nas escolas, por salas de aulas que, de fato, deem condições do professor trabalhar e dos alunos aprenderem, o professor precisa resgatar um pouco, talvez um pouco não, mais que um pouco, da sua própria essência do fazer pedagógico, vereador Jaime Asfora. Nós precisamos trabalhar a valorização do professor no sentido mesmo da valorização da vida. Esse profissional tem sido tratado nessa cidade, não vou dizer no país como um todo, como mais um profissional. E o que seria de nós se não fossem os professores, se não fôssemos nós, que temos fundamental participação na formação de cada indivíduo, de cada cidadão e cidadã que se instrumentaliza de conhecimento, que tem acesso ao conhecimento. Então, esse profissional, vereadora Gorete, ele precisa ser lembrado todos os dias. Que a gente reconheça através de salários dignos, de condições de trabalho dignas, para que ele possa fazer o seu trabalho, mas que também ele precisa do apoio de toda a sociedade, sobretudo da família, no resgate da valorização do papel desse profissional. Eu fui de uma época, e não sou tão velha assim, em que o professor ele era tratado com o mais profundo respeito. Era aquele profissional em que toda a família dizia, é na escola, é com o professor que você vai conseguir superar suas dificuldades e sair dessa zona de exclusão. Então, eu continuo acreditando na escola, eu continuo acreditando na educação e continuo acreditando que o professor é o profissional que deveria ser mais valorizado nessa nação, nessa cidade. E valorizar não significa apenas pagar um bom salário, não significa apenas dar condições dele trabalhar, mas, sobretudo, de dizer para esse profissional que toda a sociedade, que todas as famílias sabem da importância do papel desse profissional. Então, meus parabéns a todos os meus colegas de trabalho e me solidarizo com todos eles, nas suas pautas, nas suas lutas, mas que amanhã seja um dia para a gente realmente festejar a escolha que fizemos, que é uma escolha mesmo para quem ama e para quem gosta e para quem sabe o que quer fazer educação para uma nação. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. O próximo vereador inscrito sou eu, Chico Kiko, mas eu vou declinar. E convido nesse momento o vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela internet, os que estão aqui no plenário dessa casa. Em primeiro lugar, queria fazer um registro, senhor presidente, da canonização ontem em Roma da nossa irmã Dulce,
que foi transformada na primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, um reconhecimento mais do que justo à trajetória de quem se dedicou toda a sua vida a tentar amenizar a dor daqueles que mais sofrem, dos injustiçados, daqueles que vivem a desigualdade extrema de um país feito Brasil, que destina a milhões de brasileiros uma vida de profunda desigualdade, resultado da injustiça social, da desigualdade da renda, e que a irmã Dulce, com a sua bondade, com o seu compromisso com o semelhante, dedicou toda a sua vida a amenizar essa dor. Então, mais do que justo, um reconhecimento da Igreja Católica, a trajetória de irmã Dulce, transformando em Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Mas eu queria abordar hoje, senhor presidente, a questão da mobilidade urbana, porque pesquisas recentes mostrou, segundo o IBGE, que o trabalhador brasileiro hoje, em muitas cidades, já gasta mais com o transporte do que com a alimentação. E esse é um problema muito grave. No momento de desemprego, de subemprego, a mobilidade, principalmente nas regiões metropolitanas do Brasil, e especificamente aqui na cidade do Recife, traz uma preocupação não só com o deslocamento, mas agora também com a renda dos trabalhadores. Por outro lado, em levantamento também ainda este ano, o trânsito no Recife foi identificado como um dos 10 piores do mundo. E isso tem repercussão sobre a qualidade de vida das pessoas e dos trabalhadores. Quando a gente fala em trânsito, muita gente se preocupa com quem anda de carro, com os engarrafamentos, com os congestionamentos. Quem mais sofre com o trânsito ruim são aqueles que precisam usar o transporte público, os transportes coletivos. Esses sofrem muito mais, porque ficam presos no trânsito dentro de um ônibus, que eu espero, a partir do próximo ano, já com ar-condicionado, mas congestionado e sofrendo no trânsito da cidade. E aí a gente tem que abrir um grande debate, porque você não resolve o problema da mobilidade de forma pontual. É preciso se discutir os serviços, é preciso se discutir os modais. Cabe aqui um registro ao trabalho que o atual governo vem fazendo ao implantar diversas ciclofaixas e ciclovias, ao trabalho de restauração das calçadas. Cerca de 30% das pessoas na cidade do Recife vai de casa para o trabalho a pé. E as calçadas em bom estado é fundamental para se discutir a mobilidade. É preciso discutir a realização de obras, buscar financiamento e voltar a discutir o plano de mobilidade da cidade do Recife, para que essa casa possa discutir todas essas iniciativas de forma conjunta, porque a estrutura geográfica do Recife é impeditivo para que a gente possa estruturar um plano de mobilidade de forma adequada. A gente avançou na zona sul do Recife com a Via Mangue, com a duplicação do viaduto da Joana Bezerra, com a paralela da Avenida Imbiribeira, melhorou muito a mobilidade da zona sul do Recife. Mas a zona norte, a Avenida Norte, e principalmente a região de Casa Forte, toda a zona do Recife, essa tem mais dificuldades em função do rio e em função de ainda não ter obras estruturadoras que possam resolver o problema da mobilidade na cidade do Recife. Então, nós vamos abrir esse debate, fazer uma audiência pública, para que a gente possa propor à cidade medidas para melhorar a mobilidade no Recife. Obrigado, vereador. Nesse momento, eu encerro o pequeno expediente
E solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a chamada regimental. Senhor presidente, 24 vereadores presentes no plenário, 9 ausentes e 6 justificativas. Tendo quórum suficiente, solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento de número 6294/2019, 6323/2019 e 6327/2019, todos do vereador André Regis. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6332/2019, todos da vereadora Gorete Queiroz. Desculpe, senhor presidente, desculpe. 6332 do vereador Jair Masfora. Tem um em cima. Então, tem razão, tem razão. Discussão única do requerimento 6331/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6332/2019, do vereador Jair Masfora. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6333/2019, da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6348 e 6349/2019, de autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Terminou o prolongamento do expediente, senhor, do dia, senhor presidente. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 6257, 6258 e 6259, 6260, 6261 e 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, todos 2000/2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6277, 6278, todos do vereador /2019, todos do vereador André Regis. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6281/2019, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 2000/2019, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6295/2019, da autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306,
todos, barra 2019, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6307, barra 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6308, 6309, de autoria, barra 2019, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6310 e 6311, barra 2000, 6312, barra 2019, de autoria do vereador Reinaldo Júnior. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6313, 6314, 6315, 6316, barra 2019, da autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6318, 6319, 6320, 6321, barra 2019, da autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6322 e 6325, 6326, barra 2019, da autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6328, 6329, barra 2019, da autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6330, barra 2019, da autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, barra 2019, da autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6347, barra 2019, da autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco todos em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6350, 6351, 6352, 6353, todo, barra 2019, da autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6354, barra 2019, da autoria do vereador Renato Antunes. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6355, barra 2019, da autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 6356, 6357, 6358, 6359, barra 2019, da autoria da vereadora Natália de Menudo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do parecer de número 786, barra 2019, da Comissão de Redação e opinando pela aprovação do projeto de lei número 72, barra 2019, da autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 787, barra 2019, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 58, barra 2019, da autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Em votação. Aprovado. Lei da ordem do dia, senhor presidente.
Neste momento, antes de começar o grande expediente, eu quero lembrar a todos os vereadores que a indicação para o prêmio Professor Fernando Figueira será até amanhã, dia 15 de outubro. Nesse momento, eu solicito ao vereador... Tem prolongamento? Não havendo prolongamento do dia, dou início ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Heriberto Rafael. É teu. Termina agora. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes aqui na casa, eu subo aqui à tribuna para trazer até um esclarecimento, né? Na realidade, vereador Ivan Moraes faz parte dessa construção da Rádio Frei Caneca e dizer e deixar bastante negritado que a emenda do vereador Ivan Moraes, né, passará, sim, fará parte da estruturação da Rádio Frei Caneca, né, como foi garantido aqui nas discussões feitas na Comissão de Finanças, através da emenda parlamentar destinada pelo vereador com esta finalidade, como foi feito aqui na casa. Então, a gente vem corrigir essa nota, né, uma nota que foi colocada na imprensa, e dizer aqui que a estruturação da Rádio Frei Caneca, que está no ar em caráter definitivo desde 2018, após 58 anos de sua fundação, vai contar com recursos das emendas da então deputada federal Luciana Santos e do vereador Ivan Moraes, além de recursos da própria Prefeitura para a realização de obras, compra e ou aquisição de equipamentos. O processo está sendo finalizado para que seja realizada a licitação. Então, a gente queria vir aqui trazer essa correção, porque isso foi fruto de um trabalho feito aqui na casa, um trabalho que partiu do vereador Ivan Moraes, mas que também foi abraçado pela Comissão de Finanças e, a partir do momento que foi votado nesse plenário, também é fruto do trabalho de todos os vereadores. Portanto, eu ouço o vereador Ivan Moraes. Vereador Heriberto Rafael, cumprimento Vossa Excelência, tanto como o excelente líder da base do governo que como presidente da Comissão de Finanças, que lá em 2017 já começou fazendo um excelente trabalho de escuta. Eu lembro que naquele tempo houve um recorde de emendas nessa casa ao orçamento público, em particular à lei orçamentária anual, e Vossa Excelência promoveu uma série de reuniões para que todos os vereadores e vereadoras pudessem horizontalmente discutir o destino de suas emendas. E lembro também que conseguimos essa solução, visto que a Rádio Frei Caneca ela não é ainda uma unidade orçamentária. Então, a única ação em que pode ser alocado recurso para a Rádio Frei Caneca é a ação de ações culturais da Rádio Frei Caneca. E aí, naquele momento, e como um acordo com a própria Prefeitura, a gente encaminhou nesse sentido. Tenho certeza absoluta que tanto Vossa Excelência como todo esse plenário dessa casa entende a estruturação da Rádio Frei Caneca como uma vitória não só do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo, lembrando que é uma rádio que nasce do sonho de Liberato Costa Júnior. Ninguém mais foi tão vereador do Recife quanto Liberato, ninguém representou tanto essa casa quanto Liberato. Concordo ou não concordo com a política dele, ele é um vereador que fica para a história do Recife como um símbolo do Poder Legislativo e ficará para sempre eternizado na Rádio Frei Caneca, uma vez estruturada, uma vez com pessoal para trabalhar, uma vez em que há editais de ocupação de espaço que possam ser remunerados. Conto com Vossa Excelência para que a gente possa continuar de olho nesse orçamento, para que a gente possa, inclusive, no processo orçamentário desse ano, em conjunto com outros vereadores e vereadoras, impulsionarmos ainda mais essa rádio. As nossas emendas foram de R$250 mil em 2 anos. A emenda da então deputada Luciana Santos é de pouco mais de R$300 mil. Ainda não é suficiente para a gente estruturar a comunicação pública do jeito que precisa. Será preciso que a Prefeitura invista com recursos próprios, como Vossa Excelência já anuncia, mas cada vez mais o apoio, a força de mais pessoas da sociedade, para que a gente possa, assim, ter uma rádio que será exemplo para todas as rádios públicas do Brasil. Muito agradecido, Vossa Excelência, pelo negritamento. Incorporo na íntegra a sua parte e faço questão de ouvir o vereador Hélio da Guabiraba. Vereador Heriberto Rafael, Vossa Excelência foi muito feliz em trazer esse tema na tarde de hoje,
E o vereador que me antecedeu aqui falou com muito conhecimento de causa. Eu também conheço como começou tudo isso aí, que eu era presidente da Federação das Rádios Comunitárias de Pernambuco, quando o projeto chegou nesta casa, através do vereador Liberato Costa Júnior, e eu já vivia na prefeitura, como Federação de Rádios, cobrando esse projeto, né? O governo da época, João da Costa, aperriei muito na cobrança para uma condição boa, para que essa rádio fosse instalada, para que as pessoas pudessem ter conhecimento todos os dias, de manhã, tarde e noite, das coisas que acontecem na Prefeitura da cidade do Recife e no nosso município, através da Rádio Freicaneca. E eu fico feliz de Vossa Excelência subir essa tarde à tribuna, trazendo essas informações, e até porque faz com que essa casa tenha mais responsabilidade do que já teve, sabendo que o que ele se cobra aqui, o que se coloca à disposição como uma emenda do vereador Ivan Moraes, é levado a sério, e a gente tem muito zelo e muito respeito por tudo isso que acontece. Muito obrigado, vereador. Incorporo também o senhor à parte, Hélio. Você que já foi locutor, né, também, e aí sabe muito bem a importância dessas rádios, das rádios comunitárias, e a importância, na realidade, da comunicação pública, né? E ouço o vereador e ex-prefeito João da Costa. Vereador Heriberto, Rafael, eu queria registrar que é com alegria a gente poder ver que um sonho de muitos para se tornar realidade, às vezes leva um tempo. Em um país como o Brasil, que é rico, mas em muitos lugares os recursos públicos são poucos, especificamente na área da cultura, nós fizemos um esforço na época do PT, colocamos 4% do orçamento da cidade para a cultura, porque entendemos que ela é uma questão estratégica na formação, né, de uma república. E esse resultado final, que ainda está em processo de concretização, é resultado do trabalho de muitos, e é importante que seja assim, porque política de Estado não é só feita por um governo, são feitas por vários governos, e a gente fica triste de ver hoje, atualmente em nosso país, muitas coisas sendo destruídas, revogadas, em função de divergências de governo, de políticas, e não de políticas de Estado. A cultura tem que ser uma política de Estado. O governo Bolsonaro está destruindo o Ministério da Cultura, várias iniciativas de políticas culturais, e que a Rádio Freicaneca se instala como um espaço fundamental para a democratização daqueles que produzem cultura aqui na cidade do Recife. Então, eu queria parabenizar o vereador Ivan Moraes, né, a ex-deputada Luciana, e todos que estão somando esforços, como nós fizemos lá atrás, para que a Rádio Freicaneca se torne realidade. Parabéns pelo seu pronunciamento. Incorporo na íntegra a sua parte e faço também um testemunho do empenho do governo de Vossa Excelência na área da cultura, né, na busca de democratizar esses espaços de debate da cultura. Ouço a vereadora... Vereador Heriberto Rafael, primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência, líder do governo, por trazer uma resposta tão preciosa, tão importante, não é, para esta casa, sobretudo para a população do Recife. Acho que quando um vereador faz uso da tribuna e requer esclarecimentos, é preciso que sejam dados. E eu quero aproveitar a presença de Vossa Excelência nessa tribuna para lhe fazer uma outra cobrança. E lhe dar uma tarefa de casa, já que amanhã é o dia do professor. Opa. Traga a resposta, então, das emendas que o nosso mandato aportou para a reforma de 3 quadras de escolas municipais da rede do Recife, Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, Escola Municipal Maria Sampaio do Lucena e a Escola Municipal Carla Patrícia, que ficam todas elas na IPA 6, que até esse momento, vereador Heriberto Rafael, não foram realizadas e nós estamos sem resposta. No êxito do meu colega e companheiro de casa, vereador Ivan Moraes, ficarei no mesmo sonho de ser contemplada com a fala de Vossa Excelência. Muito obrigada. Faço questão de ir atrás da resposta, até porque, como eu disse, da mesma forma que a emenda do vereador Ivan Moraes, ao sair desse plenário,
ela se torna uma emenda dos 39 vereadores, ela se torna um documento desta casa, uma resposta dessa casa a demandas da população. Nós vamos atrás, procurar saber o projeto, quanto é que custa, se realmente esse valor que foi aportado na emenda é equivalente ao valor da possibilidade de construir esta quadra, né? E ainda mais tendo em consciência de que as emendas, na época, tinham um valor de 250 mil, saber se isso realmente consegue cobrir. Dizer, Ivan, que a gente tem que realmente se manter atento e a todos os vereadores a acompanhar esse investimento na Rádio Frei Caneca, tendo em vista que ela é um fruto desta casa, através de Liberato Costa Júnior, que a idealizou, e hoje que a prefeitura, de hoje não, mas dessa gestão que tirou do papel, para a gente ver o fortalecimento dela. A gente já viu que em 2018 foram investidos 650 mil na rádio, esse ano já há uma previsão de se investir 1 milhão nesta rádio, então que o ano que vem venha crescendo para que a gente veja esse fruto ser retornado para a população, que é quem mais precisa desse retorno nosso, Netinho. É a população que almeja ver esse serviço de qualidade sendo prestado, e a nossa forma é isso, é acompanhando dentro das comissões, é acompanhando com o nosso trabalho aqui no dia a dia e trazendo resultados para a população. Aproveito também esse momento aqui na tribuna para lembrar os pares justamente sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, dizer que o nosso prazo de emendas se encerra no dia 21, agora deste mês. Então, para a gente ficar atento a essas emendas, lembrança aos vereadores que até o dia 21/10. Nada mais havendo a falar, senhor presidente, só queria agradecer pela oportunidade. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, a vereadora Corete Queiroz. Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom, senhor presidente, senhores e senhora vereadora Ana Lúcia, inicialmente eu gostaria de agradecer ao presidente Carlos Gueiros, que estava presidindo a sessão no início, que permitiu ingressar no plenário dessa casa com as minhas convidadas de hoje, minhas convidadas especiais, Fátima Corrêa, Renata Corrêa e a nossa amiga Edneide Silva. Fátima Corrêa é a presidente da Associação da Epidermólise Bolhosa no estado de Pernambuco. Eu gostaria de começar o discurso falando exatamente da Semana de Conscientização da Epidermólise Bolhosa, que acontece no período de 21 a 25 desse mês, quando tem uma data, a data especial, que é o dia 24 desse mês, na próxima quinta-feira. Esta semana visa informar, estimular o interesse e o respeito pela epidermólise bolhosa, combatendo principalmente o preconceito sofrido pelas pessoas que têm esta doença. A Semana de Conscientização da Epidermólise Bolhosa será marcada por um grande evento no Marco Zero, no dia 24, às 15 horas, exatamente por ser uma quinta-feira. Tenho certeza que meus colegas, vereadores e vereadoras, terão tempo de comparecer ao local e levar a sua ajuda, que eu vou dizer logo em seguida. Durante essa semana, a fundadora e presidente da associação, Fátima Corrêa, que é uma grande amiga que está aqui hoje, eu tenho a maior honra de tê-la, e a Renata, presente nessa casa. Eu acompanho já o caso dessas filhas, dos filhos dela, há mais de 15 anos. E hoje, aqui, na posição de vereadora da cidade do Recife, ter a sua presença de Renata aqui, você sabe que é uma grande honra. Então, a Fátima, aqui, está conosco nesse plenário, acompanhada da sua filha Renata, que hoje tem 39 anos. É uma criancinha grande, né, vereador Ivan? Portadora da EB, estará recebendo, neste dia, doações de leite, cestas básicas, fraldas descartáveis, esparadrapos e gases para ajudar as famílias que têm pacientes diagnosticados. E, desde então, eu já deixo o meu gabinete à disposição para receber a doação de Vossas Excelências, de quem mais funcionários desta casa que queiram colaborar. Fátima fundou a associação em 2014, exatamente para orientar as pessoas que têm filhos com esta doença. Seus filhos são o motivo da sua luta
para ajudar as famílias que têm epidermólise bolhosa diagnosticada. Essa doença não tem cura, e o seu diagnóstico leva em conta os sintomas, especialmente a localização e a aparência das bolhas que aparecem no corpo todo das pessoas portadoras. Assim como o histórico clínico do paciente e de sua família, a epidermólise bolhosa resulta de um defeito na fixação da epiderme, o que provoca fricção e fragilidade da pele. As crianças afetadas costumam ser chamadas de crianças borboleta, porque se diz que sua pele é tão frágil quanto as asas de uma borboleta. Aqui no estado, temos cerca de 20 a 25 pessoas, entre crianças e adultos, portadores da doença. No Brasil, o número varia entre 800 e 900 pessoas atingidas pela EB. Nos últimos 5 anos, foram registradas 121 mortes por complicações da epidermólise. E a incidência da doença no mundo é de apenas um caso para cada 53 mil pessoas. Então, para ajudar na conscientização e evitar o preconceito com as pessoas que possuem a epidermólise bolhosa, eu estarei junto com Fátima nesta campanha e convoco todos vocês a colaborarem com a gente. Peço humildemente aos nobres vereadores e ao público que me acompanha pelas redes sociais que contribuam com a campanha e tragam as doações. Aqui, para esta casa, meu gabinete, como eu disse, já está à disposição, ou então para a associação, que eu deixo aqui o telefone, 999220668, e pelo zap 81390420. Com certeza, esses telefones estarão à disposição também nas matérias feitas por essa casa e pela minha assessoria de comunicação. Gostaria também de acrescentar, já que ainda tenho um tempinho, para informar aos senhores que nós vamos também apresentar um requerimento para a realização de uma audiência pública nesta casa, para a gente conversar mais sobre a questão da epidermólise bolhosa. É uma doença que, apesar de grave, ser genética, ela tem tido muitas dificuldades, principalmente para se conseguir os medicamentos e, principalmente, todas as ataduras que são colocadas nessas pessoas. Essas pessoas, em resumo, elas perdem a epiderme por causa das bolhas, elas têm que ser envoltas em gases com uma medicação que vem da Suíça. Suíça ou Suécia? Da Suécia. É uma medicação extremamente cara, e aqui se precisa entrar no Ministério Público, precisa-se entrar na Justiça, precisa-se lutar, e muito, nas antessalas dos secretários e secretárias de Estado e da Prefeitura, para se conseguir ajuda para essas pessoas. Então, a gente vai realizar uma audiência pública, onde vamos contactar todos os agentes envolvidos nessa questão, todos os agentes de saúde, os agentes da Justiça, todas as pessoas, as associações envolvidas nessa questão, para a gente poder, pelo menos que na cidade do Recife, a gente não tenha pessoas sofrendo e morrendo, como acontece hoje, por falta de atendimento, por falta de curativos, por falta de apoio, por falta do poder público, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, fica aqui, em meu nome, senhora Fátima, em nome dos vereadores, dessas comissões que eu faço parte, o apoio dessa casa para esta luta. Mas, antes de encerrar, ouço com atenção o vereador Rodrigo Coutinho. Vereadora Gorete Queiroz, eu queria, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência. Eu, pessoalmente, não conhecia essa doença, já me coloco aqui à disposição para ajudar a Vossa Excelência nesse enfrentamento. Há pouco eu conversava com o vereador Heriberto da dificuldade que tem as pessoas que enfrentam problemas de saúde para com o Estado. Muitas vezes o Estado não tem aquele medicamento, ou tem e não pode fornecer para tantas e tantas pessoas, então obriga o paciente a entrar na Justiça, para em seguida a Justiça forçar o Estado a comprar. Muitas vezes o Estado compra outros estados, ou às vezes traz de fora, como Vossa Excelência mencionou agora há pouco no discurso. Portanto, é uma batalha
de extrema importância e que eu tenho plena certeza de que essa casa vai abraçar e tentar ajudar no que for preciso. Mas parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada, vereador Rodrigo Coutinho. Inclusive, só reforçando que a gente tem em Pernambuco cerca, no máximo, 25 pessoas, né, que tenta a doença. Agora, isso desde bebês, né, porque é uma doença, como ela é genética, quando a criança nasce, ela já nasce, né, com um problema. Muitas vezes, no próprio parto, as mães não sabem que a criança será portadora. No próprio parto, somente se for o parto normal, a pele da criança já fica, né, então nasce aquela criança que a pele já vai ficando no caminho do parto pela fricção, não é, do parto, naturalmente do parto. E, normalmente, as pessoas, principalmente no interior, as pessoas se deparam com a situação sem conhecimento. Por isso que a importância dessa semana de conscientização não é só de Pernambuco, ela é nacional. Não é? Enfim, as pessoas têm que entender que a epidermólise bulhosa ela não é contagiosa, principalmente que não é contagiosa. Existe um caso que talvez os senhores lembrem, já há alguns anos atrás, da bailarina Deborah Cocker, que ela quase ia ser expulsa de um avião, porque estava com um neto que tem epidermólise bulhosa, e foi uma grande discussão nacional em torno dessa doença. A Deborah Cocker entrou com ação na justiça, enfim, contra a empresa de aviação, que, juntamente com os passageiros, não permitiram a entrada daquele paciente de EB dentro do avião. Foi a partir desse momento, com a força que a bailarina Deborah Cocker tem, pelo seu trabalho a nível de Brasil, que ela começou a levar as dificuldades que ela tem com o neto dela, e são inúmeras outras dificuldades que eu acompanho o caso há, acho que, quase 20 anos, né? Já tive com a Fátima, no Rio de Janeiro, em São Paulo, para levar essa situação dessas pessoas, né, para a mídia nacional, para tentarmos, junto ao Ministério da Saúde, uma ação mais efetiva para a questão dos portadores de EB. Então, essa é uma luta antiga, não é uma luta de agora, de 8 meses para cá, já é uma luta de quase 20 anos, que nós temos junto, e a gente vai chegar lá. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês, e a presença de todos vocês que me ouviram com atenção, e que, com certeza, na audiência pública, nós iremos avançar nesse aspecto, e, para isso, eu quero contar com o apoio de todos vocês. Obrigada e boa tarde. Obrigado, vereadora. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, mais uma vez, Vossas Excelências, vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, aqueles e aquelas que nos assistem a partir das galerias. Antes de mais nada, ressaltar a importância das nossas sementes africanecas, não vou voltar muito a esse assunto, agora a tarefa da gente é fiscalizar. Vejo que na última sexta-feira a Prefeitura publicou pela primeira vez em 7 anos um edital do Sistema de Incentivo à Cultura, já deveria ter publicado em todos os 7 anos antecedentes, demandando aí um recurso de pouco mais de 5 milhões entre o mecenato e o Fundo de Incentivo à Cultura. O mecenato com 2,1 milhão e o fundo com 3,5 milhão. Antes de comemorar, é importante que a gente diga que deveria ter acontecido isso durante todos os anos, é que o SIC, pela lei que o regulamenta, permitiria que até 1% do nosso ISS arrecadado fosse para o mecenato. Nós arrecadamos no ano passado pouco mais de 800 milhões de ISS. Então, o SIC podia ter vindo, inclusive, com até 8 milhões, quando veio com 2,1 milhão. Né? O fundo, o FIC, o Fundo de Incentivo à Cultura, com 3 milhões e 500 mil, se a gente comparar ele, por exemplo, com o dinheiro que a Prefeitura gastou com eventos e festas em 2018, que foram 59 milhões, a gente vê que talvez pouco mais de 0,5%, se eu não tiver ruim de conta, né? Não, pouco mais de 5%, pouco mais de 5%, né, do que foi gasto com festa. Enfim, eu entendo que a política pública de cultura da Prefeitura talvez esteja começando a caminhar, né, até então as pessoas que são responsáveis por essas políticas não entendem do que estão fazendo. Então, é importante que as pessoas que estão
nas cadeiras mais altas da prefeitura, comecem a reconhecer que alguma coisa precisa mudar. O depoimento do vereador João da Costa foi muito importante. Chegamos a investir 4% do nosso recurso com cultura, que é talvez a nossa grande matriz geradora de desenvolvimento aqui no nosso município. Mas eu subi esse grande expediente, não foi para falar disso, eu me senti compelido, porque tem um grande número de artistas que têm conversado comigo agora no WhatsApp, inclusive pedindo que o edital apareça no site, porque o primeiro dia do SIC é hoje, Vossa Excelência Heriberto Rafael, e até agora o edital não está publicado no site da Cultura para as pessoas poderem se inscrever. Mas subi porque fui muito impactado esse final de semana. Eu gosto muito de futebol, como a grande maioria de brasileiros e brasileiras, e assisti, essa semana, eu não assisti o jogo, porque sou do esporte, a gente ainda está na 2ª divisão esse ano, no ano que vem estaremos certamente na Série A, mas no jogo entre Atlético e Bahia, pela primeira vez houve um confronto nesse campeonato de duas equipes que tinham os 2 únicos treinadores negros do futebol brasileiro, o treinador Marcão e o treinador Roger Machado, do Bahia. E ao final do jogo, na entrevista coletiva à imprensa, o Roger ele deu uma entrevista que não foi uma entrevista, ele deu uma aula de sociopolítica brasileira, ele deu uma aula da necessidade de a gente poder se debruçar sobre o combate ao racismo institucional, ao racismo estrutural, que faz parte, infelizmente, da nossa construção enquanto sociedade. Então, queria que agora essas palavras do companheiro Roger, o professor Roger, o treinador de futebol do Esporte Clube da Bahia, seja ouvida por todos e todas nós aqui na Câmara do Recife e certamente assim ficará registrada nas atas dessa casa. Peço por gentileza à equipe de comunicação daqui da Câmara que passe o nosso vídeo agora no telão. Do campo, né, que não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem como protagonistas dentro do campo, mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito, porque é algo que chama atenção, à medida que a gente tem mais de 50% da população negra, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né, se não há preconceito no Brasil, né, por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos, né, por que a população carcerária, 70% dela é negra, por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil, por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras, por que entre as mulheres, por que quem mais morre são as mulheres negras, né? Há diversos tipos de preconceito, né? Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? Hoje nós vemos, né, mulheres no esporte como você, né? Mas quantas mulheres negras tem comentando esporte? Então nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Mas para mim nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado, né? E quando eu respondo para as pessoas dizendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma, né, dessa grande causa social que nós temos, porque a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele, né, que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negado assistências básicas, né? Elas estão sendo retiradas nesse momento, né? E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né? Homofobia, né? Os casos diretos de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma,
né? Porque a estrutura social, ela é racista. Ela sempre foi racista. Porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder, né? E o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das comunicações, é o poder da igreja, né? E quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma correção nesse curso, né? Muitas vezes dizem que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso, né? Sabendo a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações, né? Isso passou pelo Brasil colônia, né? Pelo Império, e só mascarou no Brasil República, né? E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação, né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo, né? E a minha posição que eu ocupo hoje como um negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro, né? Na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro, né? E isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, tá vendo? Você está aqui, você é a prova de que ele está aqui. Não, é só a prova de que há racismo, porque termina dizendo que ele é prova porque é só ele, né? Se você chegar no canto. Eu tenho feito muito isso. Quando eu chego nos cantos agora, eu fico fazendo a contagem de cabecinha, que muitas pessoas negras fazem. É quando chegam num restaurante, quando chegam num bar, quando chegam numa festa, é quando chegam numa sala de aula, num debate. É contar quantas pessoas negras estão presentes no local, né? E a partir dessa contagem a gente compreender que estamos sim, num ambiente racista. Todos os ambientes que a gente frequenta, ou a maioria dos ambientes que a gente frequenta no nosso país, no Brasil, são ambientes racistas. É porque são ambientes que, por muitos motivos, através de vários mecanismos, evitam a entrada de pessoas negras. Enfim, eu não vou falar mais, acho que o lugar de fala está bastante contemplado pelo professor Roger, né? E existe um hábito de chamar treinador de futebol de professor, que nem sempre cabe, mas acho que depois dessa aula não nos resta nenhuma dúvida de que estamos diante de um professor, que a partir de hoje terá suas palavras registradas nos anais também dessa casa. Muito obrigado. Finalizadas as palavras do vereador Ivan Moraes, eu convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Lúcia. Declinando, não havendo mais nenhum vereador ou vereadora inscrita ou inscrito no grande expediente, nem também ninguém inscrito ao tempo de liderança, explicações pessoais, eu encerro a presente reunião convocando os senhores e senhoras vereadoras e vereadores para a próxima reunião ordinária amanhã, terça-feira, no dia 15 de outubro, no horário regimental.